Aos olhos de quem o via como uma figura trivial ou sem destaque, ele não passava de mais um. Todavia, ele encontra um artefato de grandiosa força e alcança a... No entanto, a sequência de infortúnios de Wang se aprofunda quando um conhecido, que demonstra grande estima por Yao, fica sabendo do ocorrido, e de imediato, os companheiros de Jun persistiam em importunar Wang, que finalmente se pronunciou, dizendo a Jun que uma pessoa com tão poucas credenciais jamais deveria ser chamada para... Ele teme ser punido pelos órgãos competentes caso Wang venha a perecer, e por essa razão, despacha sua comitiva para encontrá-lo. Contudo, Wang... Ele recordava o profundo vínculo que experimentara com ela desde o instante em que a viu pela primeira vez, contudo, atualmente, um sentimento de desencaixe o inquietava. Subitamente, Wang entra em pânico ao se sentir arremessado através do espaço e do tempo, e quando abre os olhos novamente, se vê em uma sala com paredes transparentes bem no meio do espaço profundo. Ele entra em pânico, perguntando-se onde está, e uma voz dentro dele responde, chamando-o de mestre. A voz lhe diz que ele foi teletransportado por causa de um poder especial que descobriu. E antes que Wang possa entender o que isso significa, ele é teletransportado novamente, desta vez para o céu acima do rio onde estava. Ele enlouquece pensando que vai cair, mas isso não acontece. E ele vê Jun e seus capangas ainda procurando por ele no rio antes de ser teletransportado novamente. Desta vez, ele chega em sua sala de aula, e a voz do cubo lhe diz que ele foi teletransportado porque não conseguia controlar seu poder. Enquanto Wang está em pânico, o cubo avisa que alguém está se aproximando da sala, e ele se teletransporta de volta para seu apartamento antes de ser descoberto. Assim que Wang toma um banho relaxante, ele recebe uma ligação de Yao, que está muito perturbada desde que o viu cair no rio. Wang garante a ela que nadou até o outro lado do rio para enganar Jun, e ela diz a ele para chamar a polícia. No entanto, ele diz a ela que está se sentindo melhor agora, e então desliga abruptamente, dizendo-lhe para descansar um pouco. Ele então se joga na cama, pensando em como Yao não vai acreditar no que aconteceu hoje, mesmo que conte a ela. Ele não quer que ela seja arrastada para algo perigoso como esse, então decide manter tudo em segredo. De repente, o cubo fala com ele novamente após sentir que ele finalmente está calmo. Como um idiota total, Wang continua olhando em volta mesmo que a voz venha de dentro dele. E então, o cubo de repente o puxa para dentro de si mais uma vez. Wang se encontra em uma estranha sala no espaço, onde o cubo lhe diz que ele agora é o mestre do cubo herádrico, também chamado de sistema de universo definitivo que o transforma no guerreiro supremo. Wang não entende nada do que o cubo diz, mas acha interessante. Ele examina as paredes da sala e pergunta ao cubo por que ele o ajudou. De repente, ele começa a voar, e o cubo lhe diz que está apenas ajudando-o a realizar seu desejo e se tornar o rei do mundo. Wang de repente se encontra bem acima das nuvens por um momento, e no segundo seguinte está pairando acima de seu telhado. Ele quase caga nas calças pensando que vai cair, mas o cubo o ajuda a pousar com segurança. No entanto, como ele usou muita energia para se teletransportar hoje, o cubo informa que agora há 1 minuto de resfriamento antes que ele possa se teletransportar novamente. Wang se senta e pergunta ao cubo como ele pode dominar suas habilidades de teletransporte e escolher o local exato que deseja alcançar. O cubo conta a ele sobre sua segunda habilidade especial que lhe permite sentir tudo ao seu redor de uma forma que seus outros sentidos não conseguem. Wang fica impressionado com essa nova habilidade e depois de alguns segundos está completamente exausto. Ao sair do modo super sentido, ele de repente se encontra de volta à sala espacial, onde o cubo lhe diz que ele está indo muito bem para Anub. Wang fica feliz em ouvir isso, mas então sente uma dor aguda no coração e imediatamente cai inconsciente, apertando o peito. Na manhã seguinte, ele acorda em seu quarto, com o cubo ao lado dele. Wang entra em pânico e pergunta ao cubo como ele saiu, e ele responde que pode fazer isso em situações de emergência para parar de drenar a energia de seu hospedeiro. Wang acha isso legal e decide aprender mais sobre o cubo que lhe deu superpoderes pesquisando na internet. No entanto, ele não encontra nada sobre o cubo Haradrik, ou o sistema universal do universo, e mesmo o cubo não consegue responder às suas perguntas. Enquanto Wang suspira por não encontrar nada, ele recebe uma mensagem de Yao, convidando-o para almoçar.
Ele fica muito feliz ao ler, mas então se lembra de Jun e seus capangas. Wang jura que não vai deixar que eles assediem ele ou Yao novamente e pergunta ao cubo se há alguma maneira de ele ficar mais forte para não desmaiar depois de usar seus poderes tão rapidamente. O cubo diz a ele que ele pode atualizar seu nível de poder absorvendo energia de minerais e pedras preciosas, desbloqueando ainda mais recursos do sistema. Wang fica animado ao ouvir isso, mas como ele é uma vadia falida, ele pergunta ao cubo se ele pode usar as pedras normais da beira da estrada, porque elas também são minerais. O cubo diz a ele que, embora todas as pedras possam lhe dar um pouco de energia, se ele quiser crescer rapidamente, ele precisa alimentá-las com gemas específicas. O cubo começa a escanear seu apartamento e conta sobre o cristal na vitrine e o anel de diamante sintético de sua mãe. Mas Wang o fecha porque seus pais os valorizam muito. Porém, o cubo diz a ele que eles não têm energia e, em vez deles, encontrou outra pedra preciosa no jardim do andar de baixo que pode realmente ajudá-lo. Wang imediatamente se prepara para desenterrar a pedra preciosa e se teletransporta para fora. Ele pergunta novamente ao cubo por que o está ajudando e o cubo responde que realizará seu desejo de se tornar o rei do mundo. Wang responde que não tem esse desejo e só quer manter Yao seguro. O cubo diz a ele que o mundo não é tão simples quanto ele pensa e que ele precisa se tornar invencível para proteger sua garota. Mas então Wang diz para parar de falar besteira e apenas contar a ele sobre a localização da pedra preciosa. O cubo diz a ele para usar seu super sentido, e usando-o, Wang consegue localizar a joia perto de uma árvore. Ele logo o desenterra, e o cubo lhe diz para retornar à sala espacial, que é sua verdadeira forma, e alimentá-lo lá. Wang imediatamente se teletransporta para a sala espacial, insere a gema na parede e, de repente, a energia começa a ser liberada das paredes. Wang sente a energia surgindo dentro de seu corpo, e o cubo lhe diz que, por ter usado uma pedra preciosa de baixo nível, sua força aumentou em 2 pontos e a resistência em 1 ponto. O cubo diz que se Wang puder usar pedras preciosas melhores, ele poderá se tornar ainda mais forte. No dia seguinte, Wang acorda cansado depois de toda a emoção de subir de nível ontem. Ele percebe que está atrasado para a aula e sai correndo. Lá, ele descobre que Yao está furioso com ele por ter desligado na cara dela abruptamente antes. Os amigos de Wang dizem para eles já conseguirem um quarto, mas nesse momento John e seu capanga invadem a sala de aula. Yao está apavorado agora, mas Wang garante que cuidará de tudo. Sua maneira de lidar com tudo está escondida atrás de seus livros, esperando que John e seus capangas não o encontrem. Ele ainda pergunta ao cubo se ele pode lidar com eles se as coisas derem errado, e o cubo garante que John e seus lacaios têm um nível de poder de apenas 5, enquanto seu nível de poder é 22. Nesse ínterim, John começa a procurar por Wang quando ele não responde, mas então Yao se levanta de repente, dizendo-lhe para deixá-los em paz. Jun age como se não fosse o bandido, e diz a ela para parar de encobrir Wang, porque ele é um perdedor que precisa de uma mulher para protegê-lo. Yao diz a ele para manter o nome do homem dela longe de sua maldita boca. Mas então Wang de repente se levanta, dizendo a ela que Jun estava certo e que ele deveria se defender. Ele manda Jun se perder, mas o gangster agarra seu colarinho para começar uma briga. No entanto, Wang o domina facilmente, dizendo-lhe que ele não será prejudicado se recuar agora. John fica surpreso com o aperto forte de Wang quando, de repente, o professor chega na sala de aula e manda todos voltarem para seus lugares. John diz a Wang para ir à quadra de basquete da faculdade à noite, se ele realmente não quiser envolver Yao na briga. Wang encara isso como um desafio e chega à quadra de basquete no horário decidido, apenas para descobrir que Jun tem muito mais pessoas com ele hoje. O cubo examina a quadra e descobre que Wang tem 20% de chance de vencer, e ele enlouquece porque pensou que o número seria maior que isso. Jun ordena que seus homens fechem as portas e então diz a Wang que o perdoará se ele pedir desculpas por ontem e depois prometer nunca mais ver Yao. Wang apenas zomba, dizendo que nunca esperou que um gangster renomado fosse tão covarde a ponto de precisar de um time de futebol inteiro para lutar contra um cara. Jeong fica chateado porque Wang está fazendo jogos mentais, mas também sabe que, se recuar, perderá o respeito que seus lacaios têm por ele. Felizmente, o melhor lutador de sua gangue se aproxima para dar a Wang o cara a cara que ele deseja.
Wang pergunta ao cubo sobre suas estatísticas e descobre que seu nível de poder é 10. Wang acha que será fácil, mas mesmo assim decide ser cauteloso ao tomar sua posição. O careca pega uma bola de basquete e atira em Wang com força total e imediatamente lança uma série de socos. Porém, Wang se esquiva de tudo e Balde logo fica exausto. Ele ainda continua avançando enquanto seus amigos o encorajam. Mas então Wang agarra sua perna e o nocauteia com um soco sólido no queixo. Depois que Wang o joga fora, ele se volta para Jun e o resto de sua gangue, que ainda negam a derrota de seu melhor lutador. Wang diz a Jun que agora é sua vez de lutar, mas Jun começa a rir, dizendo que não é um idiota que vai lutar contra ele sozinho. Wang percebe que agora precisa enfrentar todos ao mesmo tempo, mas o sistema lhe diz que suas chances de vitória aumentaram para 30% após derrotar Balde. À medida que os capangas de Jun começam a se aproximar de Wang, ele percebe que só poderá sobreviver lutando como o diabo. Os capangas o atacam por todos os lados, mas ele continua se esquivando e revidando até que um deles o ataca por trás. Wang consegue se esquivar do primeiro ataque graças ao aviso do cubo, mas outro cara o chuta nas costas, fazendo-o perder o equilíbrio. Isso deixa Wang realmente furioso, e ele corre em direção ao cara que o emboscou, atingindo-o com um End 3000 da futura geração e fazendo-o voar. Jun percebe que será mais problemático do que ele pensava e ordena que seus homens ataquem novamente. Desta vez, Wang usa suas habilidades atléticas superiores para colocar alguma distância entre os atacantes e ele mesmo, e então começa a atacá-los um por um. Porém, por ser um novato na hora de lutar, ele é pego desprotegido novamente e leva um soco forte. Os gangsters continuam atacando-o por todos os lados, mas Wang absorve seus socos como um Chad e os derruba com um golpe cada. Ele então agarra um cara pela perna e começa a girá-lo antes de jogá-lo em Jun, batendo em seu nariz. No momento em que Jun se levanta após o impacto, Wang já havia acabado com todos os seus lacaios, e agora o gangster está prestes a mijar nas calças. No entanto, Wang também está no seu limite agora, mas apesar do cubo avisá-lo sobre isso, ele continua caminhando em direção a Jun para terminar as coisas. Jun grita para ele deixá-lo em paz quando de repente as luzes se acendem e outra gangue chega lá. Eles começam a bater palmas sarcasticamente para Jun e sua gangue, dizendo que eles se uniram contra um cara e ainda assim foram entregues a eles. Jun se levanta e pergunta ao líder da gangue rival Juan o que diabos ele está fazendo aqui, e ele responde que só veio aqui para rir dele. Hyun começa a insultar Jun, chamando-o de novato que nem merece estar em uma gangue, muito menos liderar uma. De repente, Wang interrompe a conversa, dizendo a Hyun para se perder porque ele tem negócios inacabados com Jun. Ele rapidamente percebe que não deveria ter feito isso porque Huen se ofende com sua declaração. Ele envia seus capangas para dar uma lição em Wang, e o cubo diz a ele que não há como ele vencer essa luta, então é melhor ele correr. Wang segue o conselho e começa a fugir, mas apenas para executar o próximo passo de seu plano. Ao chegar à área com sombras, ele usa seu poder para se teletransportar ao lado do quadro elétrico, apagando as luzes. Os gangsters ficam surpresos com as luzes se apagando repentinamente, e então Wang de repente se teletransporta para trás de Juan. Ele nem lhe dá a chance de processar o que está acontecendo quando o joga no chão e depois ataca seus lacaios, que ainda não estão completamente adaptados à escuridão. Um membro da gangue vai acender as luzes, mas quando ele faz isso já é tarde demais, pois Wang já terminou o Juan 2. Jun está menos assustado agora, mas antes que Wang possa ir buscá-lo, as autoridades da faculdade batem à porta porque não obtiveram permissão para usar a quadra de basquete. Yao também está com eles porque tem certeza de que Wang está lá dentro e está sendo aplaudido pelos gangsters. Lá dentro, Wang encontra Jun tentando fugir, então ele se teletransporta na frente dele. Jun começa a bater a cabeça no chão, enquanto se desculpa por ter brigado com ele, e Wang vê uma chance de resolver tudo usando-o como bode expiatório. Logo, as autoridades da faculdade arrombam a fechadura e entram no corredor para encontrar Jun, fingindo espancar Wang como parte de seu plano. Ele assume toda a culpa por usar a quadra de basquete para brigar com a gangue de Juan, e diz que Wang era apenas um espectador inocente, que foi pego no fogo cruzado. A faculdade pune Jun, e ele também promete a Wang nunca mais assediar ele ou Yao.
Além disso, Wang também aprende os limites de seu poder e decide ficar ainda mais forte absorvendo mais joias. Porém, ele não consegue encontrá-los tão facilmente e, no final, faz uma viagem para as montanhas perto de sua casa, na esperança de encontrar algo lá. Mas ele descobre que as joias que deseja estão dentro de pedras enormes, no meio do lago ou a 15 metros de profundidade. Ele desiste depois de não conseguir encontrar nada rapidamente. Mas então o cubo lhe conta sobre uma área subterrânea oca com uma joia forte escondida lá. Wang sente a pedra preciosa e tenta se teletransportar para perto dela, mas não funciona porque ele está muito longe dela. Então ele decide procurar uma maneira de chegar à área oca e então tenta pegar a gema de lá. Ele rapidamente encontra a entrada para a área oca e se teletransporta para dentro, mas não há nada lá. Felizmente, ele sente um vento fluindo pela caverna selada e percebe que há outra caverna próxima a ela. Wang encontra a localização da segunda caverna ao encontrar a fonte do vento e se teletransporta para lá. Encontrando um conjunto de poderosas joias naturais, ele fica encantado em ver Ponlas e começa a planejar trazer suas ferramentas para extraí-las, totalmente inconsciente de que uma cobra monstruosa está logo atrás dele. A cobra abre silenciosamente as mandíbulas para engolir Wang inteiro. Mas, felizmente, Wang se teletransporta no exato momento, evitando a morte certa. A cobra confusa o segue, tentando engoli-lo novamente. Mas Wang se teletransporta para perto das pedras preciosas e começa a colhê-las. Ele joga uma pedra preciosa na água abaixo e decide encontrar sua localização com seu super sentido antes de pular para localizar ponto lá. Somente quando ele usa seu super sentido é que ele avista a serpente gigante ao lado dele. Wang enlouquece e começa a andar para trás enquanto a cobra se aproxima dele e então cai na beirada enquanto o ataca. Ele consegue se esquivar do ataque da cobra graças à sua corda de segurança, e a cobra cai na água abaixo. Wang fica aliviado, mas sua corda de segurança se rompe e ele cai na água também. A cobra tenta comê-lo novamente, e, embora Wang use sua pá como arma para revidar, ele não consegue evitar ser estrangulado pelo monstro gigante. Ele tenta se teletransportar, mas o cubo lhe diz que agora ele carregará a cobra junto com ele. Não importa para onde se teletransporte, e ele não pode carregá-la para a sala espacial porque está além de suas habilidades no momento. Wang ataca a cobra com sua pá, ferindo-a gravemente e congelando, teletransportando-se rapidamente para a sala espacial. Ele então pede ao cubo para absorver todas as pedras preciosas que ele coletou imediatamente, mas o cubo informa que ele pode sintetizar as pedras preciosas agora. Ele explica que, assim como na maioria dos jogos para celular, Wang pode combinar 3 pedras preciosas de classificação baixa para criar uma pedra preciosa de classificação mais alta, que pode lhe dar mais estatísticas e até habilidades bônus. Wang imediatamente diz ao cubo para sintetizar todos eles, mas fica muito chocado e desapontado ao saber que levará mais de 5 dias para fazer isso. O cubo recomenda que ele mescle 9 das gemas e use as 2 restantes diretamente, e Wang acha que isso o tornará forte o suficiente para vencer a cobra. Ele aceita o acordo, absorvendo as 2 pedras e aumentando muito suas estatísticas. Ele se teletransporta de volta para a caverna, pronto para enfrentar a cobra com seus novos poderes. Graças à sua velocidade aprimorada, Wang consegue matar a cobra gigante com apenas alguns golpes, o que é realmente decepcionante para ele. Ele rapidamente supera isso e começa a procurar a pedra preciosa que deixou cair no rio. Ele logo a encontra e percebe que, embora esteja no mesmo nível do resto das joias, parece muito mais bonita e decide usá-la para outra coisa. Por outro lado, Jun e Huan estão bebendo juntos após a derrota nas mãos de Wang. Ambos querem vingança, mas sabem que não podem vencer Wang, mesmo que combinem forças. No entanto, Huan tem uma ideia e diz a Jun que eles vão entrar em contato com alguém muito mais forte do que eles para obter ajuda. Ele adota o nome de um gangster experiente chamado Lau, e Jun enlouquece porque acha que Lau não os ajudaria. No entanto, Huan revela que Lau teve que deixar o país mais cedo por causa de um homem influente que é parente de Yao, e se eles jogarem as cartas corretamente, podem fazer com que ele acabe com Wang para sempre. Sem saber disso, Wang leva Yao no primeiro encontro após iniciar um relacionamento. Ele diz a ela que não quer que ela seja assediada, então irá proteger Yao.
e Yao diz a ele que confia nele. O cubo diz a Wang que isso é mentira, mas ele não se importa porque também está escondendo dela seu segredo. Eles aproveitam o encontro e depois se sentam em um café, onde Yao tenta fazer um jogo de adivinhação com Wang, apenas para perder todos os seus doces. Ela acha que algo mudou e pergunta o que ele está escondendo. Então Wang dá a ela a pedra preciosa refinada que encontrou no rio e a faz esquecer todo o resto. No dia seguinte, enquanto Wang espera por Yao para que possam ir para a faculdade juntos, ela não atende suas ligações. Ele espera pacientemente por ela. Mas, quando ouve alguns estranhos falando sobre um incidente em um complexo de apartamentos próximo, ele reconhece que Yao mora no mesmo lugar. Ele fica com medo por ela e imediatamente corre em direção ao apartamento dela, esperando que ela ainda esteja bem. Ele encontra uma grande multidão lá, observando a polícia enquanto eles barricam a área. Wang avista a mãe de Yao, que desabou emocionalmente ao contar aos policiais que, ao voltar para a casa do trabalho, encontrou seu apartamento destruído e Yao estava desaparecido. Havia uma única boneca manchada de sangue pendurada no telhado como uma ameaça, e a mulher temia que sua filha pudesse estar em sério perigo. Wang fica arrasado ao saber disso e, ao se perguntar quem poderia estar por trás disso, ele vê Jun nervoso tentando fugir da multidão. Ele imediatamente o segue e Jun enlouquece ao vê-lo. Wang pergunta se ele sabe algo sobre o desaparecimento de Yao e então bate na parede com o cotovelo e a quebra para mostrar a Jun que ele está falando sério. O aterrorizado Jun desiste imediatamente e decide revelar tudo o que sabe a Wang. Enquanto isso, Yao está no esconderijo secreto do gangster chamado Lau, que atualmente pratica suas tacadas de golfe. No entanto, ele está usando a boca de Huan para segurar a bola de golfe como punição por tentar usá-lo. Depois de terminar sua prática e ferir gravemente Huan no processo, Lau se volta para Yao, amarrado e amordaçado, dizendo a ela que, como ela viu o que acontece quando ele está com raiva, ela deveria cooperar com ele. Ele então mostra a ela a foto de um homem chamado Jin e pergunta qual é a relação dela com ele. Yao diz que não sabe nada sobre o cara. E Lau acha que ela está mentindo porque anteriormente Jin foi contra uma organização inteira para proteger a LA. Ele fica bravo quando Yao insiste que ela não conhece o homem e está quase prestes a bater nela quando seu mordomo lhe diz para parar. O mordomo diz que Yao pode não saber sobre Jin, mas Jin sabe sobre ela. E se ele realmente se importa com ela, ele já deveria ter aparecido para resgatá-la. Lau responde que Jin aparecerá em breve e contratou muitos mestres poderosos de artes marciais para derrotá-lo. No entanto, o mordomo lembra que eles nem sabem o quão poderoso Jin realmente é, e os mestres podem não ser capazes de derrotá-lo. Ele acrescenta que, embora eles não possam fazer nada a respeito de Jin, eles podem usar Yao como refém para fazê-lo se render. Mas isso só funciona se ela estiver viva e bem. Se ela morrer, Jin explodirá de raiva e tristeza. E então não haverá ninguém que possa impedi-lo de se vingar. O mordomo diz a Lau que ele deveria poupar Yao por enquanto, e ele concorda com o conselho do velho sábio. Ele sai da sala e o mordomo cobre a boca de Yao com fita adesiva, dizendo-lhe para ser mais cooperativa, porque ele não será capaz de impedir Lau da próxima vez, e isso não seria bom para nenhum deles. Por outro lado, Jun ainda conta histórias a Wang sobre Lau, que pertencia a uma das famílias mais proeminentes do país. Ninguém se atreveu a mexer com ele. Mas um dia, ele encontrou Jin, que cortou 2 dedos e o humilhou na frente de todos. No início, a família de Lau investiu seus recursos para encontrar Jin e se vingar. Mas quando não conseguiram encontrá-lo, abandonaram Lau, que jurou vingança a todo custo. O mesmo homem chamado Jin uma vez frustrou uma tentativa de sequestro dirigida a Yao quando ela estava no ensino médio, e Huan usou esse conhecimento para tentar enganar Lau para que cumprisse suas ordens. O plano inicial era fazer com que Lau atacasse Wang, mas ele foi muito perspicaz e percebeu isso. Jun diz que sabia que lidar com Lau era perigoso, então desistiu antes que algo acontecesse e também porque não queria que nada de ruim acontecesse com Yao. Ele tem certeza de que Huan já foi punido e diz a Wang que não há nada que possam fazer contra alguém como Lau. Wang chama isso de besteira e decide resgatar Yao sozinho. Jun entra em pânico e pergunta se ele não ouviu nada do que acabou de dizer. Wang diz a ele que ele não pode ter medo de ninguém porque prometeu a Yao que a protegeria. Ele aceita que Jun expiou seus pecados passados,
contando-lhe todas as informações sobre Lau e pede que ele chame a polícia para cuidar das formalidades depois que ele terminar a missão de resgate. Wang logo chega ao prédio onde Yao está detido, seguindo o sinal de energia da pedra preciosa que ele deu a ela. Dentro do prédio, Lau pergunta ao seu mordomo se ele realmente acha que eles não conseguirão derrotar Jin, mesmo com tantos mestres marciais fortes. O mordomo não tem certeza da vitória, mas está confiante de que Jin não sairá ileso do local. De repente, um dos mestres marciais zomba do velho, dizendo que ele não está aqui para machucar Jin, mas para matá-lo porque ele tem contas antigas para acertar com ele. Lau sorri da arrogância do homem porque é exatamente disso que ele precisa para lutar contra seu maior inimigo. Enquanto isso, Wang entra no prédio e o cubo imediatamente o avisa que alguns inimigos muito fortes estão estacionados ali. Wang também pode senti-los e pergunta ao cubo o status das pedras preciosas que estão sendo sintetizadas. O cubo responde que a síntese está quase completa e que estarão prontos para serem absorvidos em 30 minutos. Com esse conhecimento para tranquilizá-lo, Wang entra no prédio, mas alguns dos mercenários contratados por Lau o avistam e decidem derrubá-lo antes que Jin chegue. Wang sobe as escadas e encontra uma porta trancada bloqueando seu caminho. Ele começa a se aquecer para quebrar a fechadura quando, de repente, um homem enorme e levantado se aproxima dele e diz que ele não deveria se preocupar em tentar, porque a fechadura tem um feitiço de proteção especial lançado sobre ela. O cubo analisa rapidamente a força do homem e diz a Wang que seu nível de poder é 52, enquanto seu próprio nível de poder é 50. Wang percebe que não será capaz de vencer um lutador mais poderoso e experiente, mas ainda age como se não soubesse disso. Ele exige que o homem lhe dê a chave porque a namorada dele está lá em cima, e o cara da academia apenas ri, dizendo para ele não se apressar. Ele diz que tem ordens de matar qualquer um que tentar subir. Mas quando Wang continua repetindo suas falas como um papagaio, ele diz para ele segui-lo. Enquanto isso, no último andar, Yao está sentado tenso em um quarto escuro. Lau entra na sala com um sorriso ameaçador no rosto e diz que ela deve estar ficando entediada sozinha. Então ele organizou um programa de TV especial para ela. Ele liga a TV, que mostra um clipe ao vivo de Wang de frente para o irmão da academia, e Yao entra em pânico, temendo que seu namorado seja morto antes dela. Lá embaixo, o irmão da academia diz a Wang que eles têm espaço suficiente para se movimentar agora e pede que ele mostre o que tem. Ele começa a luta dando um soco lento em Wang, que salta para fora do caminho e acerta um chute no rosto. Wang decide não usar o teletransporte tão cedo porque precisará dele mais tarde. Ele continua bloqueando os ataques de Jin Bro enquanto tenta acertá-lo, mas então o cara agarra seu braço e o joga no chão. Wang evita ser pisoteado, mas o irmão da academia lança outra rodada de ataques implacáveis contra ele. Ele elogia Wang, dizendo que ele é forte mesmo sendo apenas um amador, e então acerta um golpe sólido no estômago, dizendo que ainda não consegue vencer um lutador experiente da Arena Underground. Wang percebe que precisa usar mais o cérebro do que os punhos para vencer, e rapidamente bola um plano. Enquanto o lutador o ataca, ele bloqueia seus ataques e então usa seu impulso contra ele para acertar um chute poderoso. Wang então começa a provocá-lo, e o irmão Jin ataca-o com raiva, quebrando o concreto com seus socos poderosos. Ele diz a Wang que bate como um, mas então Wang de repente diz: "Pare com isso, seu imundo casual", enquanto ele invoca um martelo de sua sala espacial e bate na cabeça de Jin Bro com ele. O grandalhão é nocauteado com apenas um golpe, deixando cair a chave do portão. Wang está orgulhoso de seu pequeno truque sujo e usa a chave para passar pelo portão. Ele corre escada acima para alcançar Yao rapidamente, mas então o cubo o alerta sobre um ataque iminente. Graças a isso, Wang evita uma faca atirada nele, mas então um homem aparece atrás dele e o chuta. Wang de alguma forma se agarra à escada, e o atirador de facas chega lá para dizer que ele está muito fraco e que alguém como ele não poderia ter derrotado seu boxeador no primeiro andar. Ele aponta a faca para Wang, mas vê algum potencial nele, então decide não matá-lo imediatamente. Ele diz a ele para encontrá-lo lá em cima e sai, e Wang o persegue com raiva. Porém, o homem não está mais lá, e o cubo informa a Wang que seu nível de poder era 75. Wang enlouquece porque o Punk nem parecia tão forte.
e ele o persegue, jurando que vai derrubá-lo. Ele chega a outra sala vazia, onde o assassino está à sua espera. Ele continua observando Wang atentamente e de repente lança um ataque surpresa. Wang se esquiva de alguma forma, mas o assassino continua empurrando-o para trás com seus ataques rápidos de faca. De repente, ele joga sua faca em Wang e erra, mas então ele usa suas habilidades sobrenaturais para chamar a faca de volta para ele. Wang também se esquiva e dá alguns chutes nele, surpreendendo o assassino. Wang boceja, fingindo que não é nem um adversário interessante, e isso irrita o assassino. De repente, ele desaparece da sala, escondendo-se novamente nas sombras. Ele tem certeza de que Wang não pode vencê-lo porque desde jovem foi treinado para ser um assassino em condições sombrias e perigosas. Por causa disso, ele literalmente se transformou em um morcego e consegue localizar seu alvo apenas pelo som. Ele acha que Wang não pode fazer nada se não o ver chegando, sem saber que também tem uma super sensibilidade. O assassino foge atrás dele para atacá-lo, apenas para levar um tapa porque Wang o viu chegando. Frustrado com isso, ele decide usar sua velocidade a seu favor, mas isso não é difícil para Wang ler, e ele invoca um taco de beisebol para acertar home runs em ambas as bolas do assassino ao mesmo tempo, derrotando-o. Wang então chega ao próximo andar, onde encontra um velho esperando por ele. O velho inicia uma cena não ignorável, elogiando Wang por ter chegado até aqui. Mas Wang não espera que ele termine e golpeia-o com toda a força. Porém, o velho bloqueia o taco, puxa-o para rebatê-lo e depois o joga no chão. Mas vendo que Wang ainda está consciente, o velho decide intensificar seu jogo. Só então, o cubo diz a Wang que falta apenas 1 minuto para que a síntese da gema seja concluída, e Wang está confiante de que pode aguentar por 1 minuto. De repente, o velho o estrangula e Wang tira uma adaga de seu depósito para atacá-lo. O velho o impede, mas o Wang teletransporta a adaga para a outra mão, ferindo-o e escapando do estrangulamento. Ele então dá um soco no velho, mas a única coisa que machuca é seu punho. O velho flexiona os músculos, dizendo a Wang que não tem forças para lutar contra ele. Ele então abre um buraco no chão com um soco, e então lança um ataque implacável contra Wang. Wang é derrubado repetidas vezes e, não importa o que faça, ele não consegue causar dano ao inimigo. Wang diz a ele que não importa o que aconteça, ele salvará Yao, mas o velho quebra o braço ao chamá-lo de ingênuo. Ele então prende Wang contra um pilar e o soca com toda a força, nocauteando-o. No entanto, enquanto Wang está deitado no chão, o cubo informa que as pedras preciosas foram fundidas e absorvidas, aumentando muito suas estatísticas. Wang sente a energia crescendo dentro de si e se levanta, dizendo ao velho que o aquecimento acabou e que agora eles podem lutar de verdade. O velho fica impressionado com ele e ataca-o, mas desta vez Wang é muito mais rápido e forte. Ele dá alguns socos rápidos no velho, que não consegue se esquivar. Mas quando ele está prestes a terminar as coisas, ele sente sua pele estalar enquanto a energia sai. Wang entra em pânico, perguntando-se o que está acontecendo. E o cubo lhe diz que o sistema está fazendo seu corpo expelir as toxinas depois que ele subiu de nível. Wang diz ao filhote que este não era o momento certo, mas vendo isso como sua chance, o velho decide atacá-lo novamente. No entanto, Wang está léguas acima dele agora, e ele facilmente desvia seu ataque antes de acertar um soco poderoso nele. O velho não consegue acreditar que está perdendo tanto, e então Wang dá um soco no rosto dele, jogando-o contra a parede. Com seu próximo soco, ele derrota completamente o velho e segue para o próximo andar. Yao e Lao têm assistido a todas as suas lutas, e enquanto Yao está aliviado, Lao está furioso porque 3 de seus lutadores perderam para ninguém. Seu mordomo manda ele se acalmar porque os próximos lutadores são verdadeiros profissionais e com certeza vão derrubar Wang. Lao se recusa a acreditar nele, mas o mordomo diz a ele que a garota da Associação de Artes Marciais veio aqui com uma pulseira restritiva no pulso, e assim que ela a remover, ela será um perigo para todos ao seu redor. Então eles deveriam deixar o prédio imediatamente. Enquanto isso, Wang está sentindo todos os danos que sofreu enquanto lutava contra o velho agora. Mas, apesar da dor e do cansaço, ele continua caminhando. O cubo diz a ele que ele não está emocionalmente estável no momento e pede que ele se acalme para que possa lutar no auge.
mas Wang diz a ele que ele não consegue ficar calmo quando Yao está em perigo. Ele logo chega ao andar superior e, ao abrir a porta, encontra dois artistas marciais esperando por ele como seus próximos oponentes. A garota chamada Chi dá as boas-vindas ao Wang com alegria, e antes que ele possa processar o que está acontecendo, ela pega um termômetro infravermelho especial e corre em direção a ele. O confuso Wang permite que ela aponte o dispositivo especial para seu coração, e ele mostra uma leitura 0 para suas habilidades sobrenaturais. Chi fica surpresa ao ver que Wang não é um sobre-humano, apesar de derrotar alguns oponentes fortes, e seu parceiro Stone também termina de analisá-lo. Ele diz que Wang também não é um cultivador porque não tem nenhuma energia interna ou treinamento em artes marciais. Stone diz que ele deve estar usando uma técnica especial, como o refinamento corporal, que lhe permite aumentar apenas sua força física, e que fica muito feliz ao ouvir isso. Ela começa a se emocionar na frente de Wang, pensando que ficará mais forte depois de absorver seu poder, mas ele nem entende do que essas duas pessoas estão falando. Ki então, de repente, se lembra que sua mãe a criou melhor do que isso. Então ela interrompe a comemoração e se apresenta a Wang. O idiota até aperta a mão dela sem suspeitar de nada. E então Ki de repente dá um soco na cara dele depois de perguntar como ele está. Wang fica chateado por ter sido enganado e acerta Ki com um gancho. Mas infelizmente para ele, ela é uma masoquista que gosta disso. Ela absorve a energia de Wang do soco e começa a corar porque a energia interna dele é tão pura e crua quanto uma pedra preciosa recém-extraída, e ele percebe que ela é uma grande pervertida. Ele solta a mão dela, mas Kiwi quer mais e de repente começa a socá-lo. Seus socos não machucam Wang o suficiente, mas ele fica chateado e tenta impedi-la. Então ela o chuta com toda a força e pede que ele fale sério. Enquanto Ki caminha em direção a Wang, seu parceiro Stone diz a Wang que ele não tem chance contra a garota. Então ele deveria apenas dizer algumas palavras finais duras e morrer. No momento seguinte, Ki chuta Wang com toda a sua força, jogando-o contra um pilar. Wang começa a ficar tonto depois de sofrer tantos danos. Então, decide parar de se conter e mostrar a Kiwi que acredita na verdadeira igualdade de gênero. Ele dá um soco nela com toda a força, mas infelizmente Kiwi começa a gostar ainda mais. Ela começa a atacar Wang ainda mais ferozmente enquanto diz para ele ser mais rude com ela. Wang obedece e começa a esmurrá-la, mas Kiwi continua dizendo, mais forte papai, e Stone fica preocupado com seu estado mental. Ti ataca Wang novamente, e de repente, a energia escura escondida dentro dela vem à tona. No entanto, antes que ela possa usar essa energia para lutar, Stone a impede, dizendo que ela não deveria usar seu poder, mas que não planeja ouvi-lo. Ela continua caminhando em direção a Wang enquanto suas mãos se transformam em garras. Ela declara que absorverá o poder de Wang para se tornar mais forte, para que ela e Stone possam se libertar de sua organização. Ela fica selvagem com isso e ataca Wang, rasgando sua pele com suas garras afiadas, enquanto Wang recupera o equilíbrio após o primeiro ataque, que ataca-o por trás e lambe seu sangue. Ele consegue empurrá-la para trás e então invoca um poste de metal para lutar contra ela. Mas Ki ficou mais forte depois de beber seu sangue e ela o empurra contra a parede atrás. Wang percebe que está em desvantagem no momento e decide se concentrar totalmente na luta. Mas assim que se levanta, Hyugi o ataca novamente, quase cortando sua garganta com suas garras afiadas. Wang espera que ela corra contra ele novamente para lançar seu contra-ataque, mas ela se esquiva do chute e então pula sobre ele de cima, liberando sua energia oculta novamente. Wang, de alguma forma, se esquiva de seu ataque e tenta acertar ela com a vara, mas Ki está muito mais rápido agora. Ela facilmente evita seu ataque e se move atrás dele para sugar seu sangue e seu poder. Enquanto Wang a empurra, Chewie começa a perder o controle sobre si mesma enquanto sua energia escura assume a forma de um lobo ao redor de seu corpo. E Stone percebe que ela está entrando em um território perigoso agora. Ele joga um alfinete em seu ponto de pressão para nocautear lá. E Wang fica horrorizado porque acabou de ver algo além de seus pensamentos mais loucos. Enquanto ele continua olhando para seus oponentes, Stone corre em direção a Ki, usando a agulha para picar seus outros pontos de pressão para impedir que o excesso de energia prejudique seu corpo. Wang acha que certamente perderá se tiver que lutar contra Ki e Stone, então decide aproveitar essa chance para escapar.
No entanto, Stone percebe que ele está escapando e envia uma rajada de vento em sua direção, empurrando-o para trás. Wang fica surpreso porque não viu o que o atingiu, mas Stone também não está com a melhor mentalidade porque Kia acabou de subir de nível e precisa de cuidados médicos urgentes. Ele decide terminar a luta rapidamente e joga uma lâmina de vento em Wang, mas o cubo o alerta sobre sua direção, e Wang consegue evitá-lo. Stone fica chocado com o fato de Wang ter conseguido se esquivar de seu ataque invisível e fica mais consciente da luta quando, de repente, Kiwi começa a gemer de dor. Stone imediatamente abandona a luta enquanto vai estabilizar seu parceiro e então diz a Wang para ir em frente e salvar sua garota. Wang fica surpreso com essa mudança repentina de opinião e pergunta a Stone se ele admite a derrota, dizendo que é melhor não lançar um ataque furtivo em suas costas mais tarde. Stone fica chateado com isso porque não pode lutar enquanto Ki estiver nessa condição. Mas ele também não pode admitir a derrota porque então a sua organização não o poupará. Wang também percebe isso e decide usar a situação para encurralar Stone, para que ele não volte para buscá-lo. Ele diz que, como Stone não está disposto a admitir a derrota, a luta ainda não acabou. Percebendo que não pode convencer Wang a partir tão facilmente, Stone decide retirar a moeda de 1 milhão, o símbolo de sua organização, e fazer um juramento de sangue sobre ela para não atacar Wang pelas costas. Ele diz que um juramento de sangue é a maior promessa que um cultivador pode fazer, e então declara que virará posse e quebrar a trégua com Wang. Wang registra todo o truque em seu telefone e depois recebe a moeda de Stone, dizendo que confia em um homem íntegro. Ele então decide esfregar o grande L na cara de Stone, dizendo-lhe para se comportar da próxima vez, e o artista marcial de alguma forma permanece calmo na frente desse idiota imaturo que o provoca. Wang foge com isso e Stone contata o terceiro membro do grupo, dizendo a ela que eles precisam retornar à base imediatamente porque Ki não está se sentindo bem. A mulher pede detalhes, mas alguém a ataca por trás, nocauteando-a antes mesmo que ela consiga completar a frase. Por outro lado, Mushin, o último assassino contratado por Lau, decide entrar na batalha ao perceber que todos os outros foram derrotados. Lau enlouquece ao ouvir isso e confirma com seu mordomo. O mordomo avisa que todos os outros perderam e diz que eles deveriam sair do prédio agora. Lau começa a ter um ataque de pânico, pensando que foi Jin quem derrotou todos os assassinos. Mas Mushin não se importa mais com isso. Para ele, Wang é um oponente mais interessante que Jin, e Lau pergunta o motivo disso. O mordomo informa que Stone firmou uma trégua com Wang, e Lau vira ao ouvir isso. Ele diz a Mushin que triplicará seu pagamento se negociar primeiro com Wang. Mas o orgulhoso Mushin não gosta quando as pessoas tentam comprar seus serviços por dinheiro. Seu boneco envia um golpe voador em direção a Lau, mas felizmente o mordomo o interrompe e diz ao babaca rico que as coisas já estão fora de seu controle agora. Enquanto isso, Wang continua sua busca por Yao, arrombando portas e entrando em andares altos para encontrar L.A. Ele lembra que o cubo detectou 7 inimigos no prédio, então apenas 2 deles deveriam restar agora. Ele fica paranoico com a ideia de topar com eles quando não está preparado, e até o som de ratos correndo é suficiente para fazê-lo tropeçar. O cubo diz a ele que um dos oponentes desapareceu de repente, e só resta um agora, e então, de repente, ele sente alguém observando. Wang se vira em estado de choque e encontra Mushin e seu fantoche Shan observando-o de um lugar alto. O cubo diz a Wang que seu nível de combate combinado é 7, e ele não consegue acreditar nisso porque Mushin e seu boneco parecem estar cheios de uma aura sombria. O cubo avisa Wang que existe um dispositivo muito avançado dentro do boneco, mas fora isso, não há nada de especial neles. No entanto, Mushin diz a Wang para não subestimá-lo, só porque ele parece fraco. Ele libera seu poder e então envia Wang voando com um chute giratório. Enquanto Wang tenta processar o que aconteceu, Mushin caminha em sua direção, transformando sua energia espiritual em um talismã. Ele diz que eles são exatamente opostos um do outro porque, embora Wang dependa apenas da força bruta, tudo o que ele tem são suas técnicas. Enquanto Mushin se gaba de suas habilidades, Wang encontra algumas garrafas de cerveja vazias por perto e as grita para ele. Mushin os corta com um talismã e, usando isso como chance, Wang corre até ele. No entanto, Mushin se esquiva de seu ataque e dá um chute nele novamente. Wang continua seu ataque implacável,
mas Mushin é mais habilidoso que ele e consegue empurrá-lo para trás facilmente. No entanto, Wang levanta um pouco de poeira em seus olhos, cegando-o temporariamente e atacando-o com seus ataques rápidos. Mushin, de alguma forma, sobrevive à enxurrada de ataques quando uma pequena garrafa brilhante cai de sua camisa. Wang não lhe dá tempo para recuperar o fôlego, e Mushin tenta fazer Parker entrar no prédio para fugir. Mas mesmo isso é inútil. Wang o mantém ocupado com seus socos e chutes e quebra o frasco de colírio que Mushin estava tentando usar. No entanto, depois de alguns segundos atrás, Mushin recupera o fluxo e enfia um talismã no peito de Wang antes de socá-lo. É a vez dele de partir para a ofensiva agora, e ele dá um soco em Wang através de uma parede e envia seu fantoche atrás dele. Wang fica surpreso com o boneco que se move tão rápido quanto o Flash e então o bombardeia com uma bala de energia espiritual. Wang leva alguns golpes da metralhadora Gatling, mas rapidamente controla a situação, esquivando-se e carregando as balas. Ele então corre direto para o boneco e o soca com toda a sua força. Mas enquanto toda a atenção de Wang estava no boneco, Mushin já havia estendido a mão para trás dele. Mushin salta sobre Wang para desferir um soco de Superman com força total, mas Wang também está pronto para isso. Os dois trocam golpes e, depois que a poeira baixa, Wang espirra sangue pela boca em um ângulo de 360 graus. Mushin ri confiante de que ganhou, mas então percebe que Wang agarrou seu cabelo. Mushin entra em pânico e começa a gritar enquanto tenta soltar o cabelo, ao qual dedica 2 horas todos os dias. Mas agora é a vez de Wang agir como um pervertido. Mushin tenta dar um tapa nele, mas apenas suas mãos se machucam ao fazer isso, e então Wang cospe em sua mão antes de acertá-lo com força. No entanto, sua confiança logo desaparece quando ele percebe que Mushin era tão forte quanto um humano normal, e seu soco com força total deve ter reservado para ele uma passagem só de ida para o reino vindouro. No entanto, Mushin ainda está vivo, apesar dos ferimentos graves e de uma careca na cabeça, e ele se levanta quando um talismã em torno de seu corpo se quebra. Wang fica surpreso ao ver isso e Mushin diz que ele não será derrotado com apenas um soco. Ele decide liberar toda a sua força, com seu cabelo ficando branco e uma aura escura sendo liberada de seu corpo. Wang nem tem tempo para processar o que está acontecendo enquanto Mushin corre em sua direção em grande velocidade e o ataca totalmente com seus movimentos. Ele também coloca alguns talismãs no corpo de Wang e quase o acerta para fora do prédio antes de pegar seu boneco e bombardeá-lo com balas espirituais novamente. Wang de alguma forma se esquiva de todas as balas e depois pega o boneco, mas Mushin o enreda com a corda e o gira pelo prédio antes de jogá-lo contra a parede. Wang tenta se levantar para lutar, mas Mushin ativa seu talismã que torna sua mão pesada demais para ser levantada e então o ataca com um talismã especial. Mushin está confiante de que venceu desta vez, mas quando as chamas diminuem, ele fica horrorizado ao ver que Wang bloqueou seu ataque com uma maldita pá. Mushin decide fazer tudo e envia seu fantoche para desferir um ataque desastroso, mas Wang está pronto para isso desta vez. Ele canaliza toda sua energia para seu corpo e então usa a habilidade de teletransporte no momento certo para acertar o boneco com a pá, destruindo-o. Mushin não consegue acreditar no que vê, mas então Wang agarra o barbante que estava usando para controlar o boneco. Mushin acha que pode vencer porque Wang está sendo contido por seus talismãs que aumentam o peso, mas ele não poderia estar mais errado. Wang o puxa para si e começa a jogar paddle com ele. Ele então atinge Mushin com todo o seu poder, fazendo com que a corda espiritual que os mantinha unidos se rompa e Mushin bate na parede com tanta força que ele retorna à sua forma normal e perde a consciência. Os talismãs na mão de Wang desaparecem quando a luta termina, e então ele tenta cambalear em direção a Yao, mas isso é muito difícil para ele e ele quase perde a consciência. No entanto, de repente, ele ouve um bip vindo do boneco, e então Mushin de repente salta para fora do prédio usando um talismã para flutuar no ar. Ele diz a Wang que não importa se ele ganhou, porque no final ele morrerá de qualquer maneira. Ele ativa a bomba dentro do boneco, dizendo a Wang para morrer. Mas absolutamente nada acontece porque Wang colocou o boneco na sala espacial. Mushin entra em pânico enquanto tenta detonar a bomba repetidas vezes. Mas então, Wang salta do prédio andando em um carrinho de mão.
Wang salta em sua direção para terminar as coisas entre eles, mas Mushin joga alguns talismãs explosivos em sua direção. Wang fica surpreso com as explosões e mal se segura em um guindaste para salvar sua vida. E então Mushin usa seus talismãs para controlar os destroços que caem. Ele atinge Wang com eles e então envia mais talismãs de bomba para detoná-lo. Mas Wang usa a explosão para empurrá-lo em direção a Mushin a toda velocidade. Mushin contra-ataca, desabilitando seu controle sobre as pedras e fazendo-as cair sobre Wang, e então o atinge com outra rodada de explosões, causando sérios danos a ele. Wang sente que está desmaiando, mas então sonha com Yao e sente uma repentina explosão de energia. Ele transforma seus punhos em chamas em uma arma e começa a socar Mushin enquanto os dois caem no chão. Eles atingiram o solo com força suficiente para deixar uma cratera para trás, mas felizmente o cubo puxa Wang para dentro da sala espacial para que ele não morra na queda. Ele é imediatamente expulso da sala, queimado e sangrando. Ele continua murmurando o nome de Yao enquanto dorme quando a chuva inesperada o acorda de repente. Ele imediatamente começa a procurar por Yao, mas antes dela, ele encontra uma pilha de roupas de Mushin no chão enquanto ele desaparecia completamente. Wang não se importa com ele e retorna ao prédio para encontrar Yao. Ele primeiro encontra o pequeno gangster Huan que envolveu Lao no assunto, chorando e choramingando no canto. Wang furiosamente pergunta a ele sobre Yao, e ele aponta para uma sala próxima para salvar sua vida. Wang fica aliviado ao ver que Yao não está ferido, mas quando ele a desamarra, ela diz que há uma bomba debaixo de sua cadeira que explodirá se ela se levantar. Ela diz a ele para se salvar primeiro, mas Wang diz a ela que hoje sobreviveu a bombas maiores. Ele puxa a bomba debaixo da cadeira, mas de repente Lao tranca a porta com os dois dentro. Ele diz a eles que Mushin encantou esta sala para que ninguém pudesse se teletransportar para fora dela, e ri enquanto espera Wang e Yao explodirem. Wang recebe a confirmação do cubo de que não pode se teletransportar, mas o cubo também lhe diz a ordem em que ele deve cortar o fio da bomba para que ela não exploda imediatamente. Wang corta os fios e joga a bomba na sala espacial, pensando que eles estarão seguros agora. Yao o abraça com lágrimas nos olhos e Wang garante que ela está segura agora. No entanto, quando a contagem regressiva da bomba chega a 0 dentro da sala espacial, Wang de repente fica em branco, incapaz de mover seu corpo. Yao entra em pânico enquanto tenta obter uma resposta dele, mas Wang leva algum tempo para perceber que a bomba também detonou a poderosa pedra preciosa dentro do boneco e isso criou um buraco na sala espacial. Ele está gravemente ferido agora, mas Lao está frustrado porque sua bomba não funcionou. Ele decide resolver o problema com as próprias mãos e entra na sala para atirar em Yao, mas antes que ele possa acabar com ela. Seu mordomo diz a ele que o cara chamado Jin está aqui e que eles deveriam escapar. Lao e seu mordomo fogem enquanto Jin pousa no telhado, usando seus poderes para simplesmente passar pelo concreto. Enquanto isso, a inconsciente Yao cai em cima de Wang, que se levanta, perguntando-se se há tempo suficiente para levá-la ao hospital. De repente, Jin entra na sala, dizendo-lhe que os hospitais não podem salvá-la, mas ele pode. Ele teletransporta Yao para longe de Wang e sai do prédio. Wang diz para ele parar porque prometeu proteger Yao, mas Jin diz que não pode nem se proteger agora. Ele então pula da janela, e quando Wang tropeça até a janela, gritando o nome de Yao, ele vê um vislumbre da expansão do domínio de Jin. Jin diz a ele que ele não sabe nada sobre Yao ou o mundo sobre-humano, mas ele sabe, e vai terminar o que começou. Wang fica totalmente arrasado depois de perder Yao e vai cuidar dos pais enlutados dela a uma distância segura. Ele amaldiçoa sua fraqueza por ser incapaz de salvar sua garota e agora não tem ideia de por onde começar sua busca por ela. Enquanto ele está se afogando em autoaversão e incerteza, um carro para trás dele e uma mulher sai, chamando seu nome. Ela pede a Wang que vá com ela e, como ele não responde, ela diz que sabe onde Lao está. Wang imediatamente se vira para ela, perguntando onde fica, e a mulher diz para ele ir com ela se quiser conversar. Ela o leva a um café próximo e começa a tomar café enquanto Wang a encara friamente. Ele pergunta onde está Lao, e a mulher responde que tem algumas perguntas para ele antes de responder. Ela pergunta como ele acha que os super-humanos, os cultivadores e outras pessoas que estão além do reino humano permanecem escondidos da sociedade humana. Wang responde que eles devem ser bons em se disfarçar.
mas a mulher zomba de sua resposta ingênua, dizendo que existem pessoas dedicadas que cuidam da bagunça que os super-humanos fazem. Wang não está interessado nisso, mas a mulher diz para ele pelo menos fingir que se importa, porque é ela quem o protege até agora ou ele não estará vivo. Wang apenas toma um gole de café e sorri, perguntando se as 3 pessoas atrás da mesa, prontas para atirar nele a qualquer momento, também fazem parte de seus serviços de proteção. Os 3 homens ficam surpresos ao perceber que seu disfarce foi descoberto e até a mulher fica chocada. Ela tenta pegar sua arma e, ao mesmo tempo, seus 3 lacaios também se preparam para apontar as armas para Wang. Porém, ele mantém a calma e diz que, se não começarem uma briga, podem continuar a conversa em paz. A mulher leva as palavras dele a sério e diz a seus lacaios para recuarem, enquanto Wang usa seu supersenso para ler o nome e o título dela em seu cartão. Ele descobre que a mulher se chama Mu e ela trabalha como líder da força-tarefa do Superhuman Management Bureau. Wang diz a ela que acredita que ela o está protegendo das sombras, mas quer saber qual é o propósito dela. Mu diz a ele com segurança que, como ela o está ajudando, ele deveria apenas retribuir o favor a ela de alguma maneira. Wang pergunta se ela quer que ele se torne um mercenário da agência, assim como seus lacaios. Mas depois, acrescenta que todos os seus lacaios são tão fracos que estão abaixo do nível C, então ele não deve ser colocado junto com perdedores como eles. Um dos homens diz a Mu que Wang é pelo menos um super-humano de classificação B, o que está acima de sua escala salarial, mas ela não se importa com isso. Ela diz a Wang que se ele quiser informações sobre Lau, ele precisa fazer 3 missões para ela. Wang responde que fará apenas uma missão e também precisa de informações sobre Jin. Mu concorda com a condição sem negociar, chocando Wang. Ao receber os detalhes do show, Mu diz que levará apenas um dia e que também haverá um pagamento decente por seus serviços. No entanto, Wang pergunta a ela como ele pode confiar nela, e Mu fica ofendido com isso. Ela diz a Wang que eles tiveram uma boa conversa agora, e isso deve ser prova suficiente de que ela está do lado dele. Ela sai do café com isso e Wang se pergunta se ele realmente pode confiar nela. No entanto, ele sabe que ela é sua única pista para obter informações sobre Ao e planeja usá-la para entrar no departamento de gerenciamento sobre-humano e obter as informações que deseja. Enquanto isso, Mu está em seu carro, esperando na parada de trânsito, quando seu motorista pergunta por que ela fez um acordo com um homem perigoso como Wang, porque essa não é a política da empresa. Mu responde que grandes lucros trazem grandes riscos. Ela é ambiciosa demais para ficar presa ao trabalho e afirma que Wang é sua passagem para ser promovida a cargos mais altos na agência. Ela acredita que ele tem um grande potencial e que eles só precisam usá-lo para conseguir o que desejam. No entanto, ela não sabe que Wang colocou seu cubo em cima do carro dela e está ouvindo tudo o que ela diz. Ele nem fica chateado porque Mu está tentando manipulá-lo porque ele pensa que ela é uma vadia gananciosa e é fácil controlar pessoas assim. Enquanto isso, o motorista pergunta a Mu se ela realmente vai contar a localização de Lau para Wang, e ela diz que apenas lhe dará informações de nível D porque ele é um idiota que não vai perceber que foi enganado. Wang fica furioso ao ouvir isso e decide mostrar a Mu quem é o verdadeiro idiota mais tarde. No dia seguinte, Wang vai a um local compartilhado por Mu para avaliação antes de partir para qualquer missão. Ele encontra uma mansão elegante no meio da floresta, onde muitos outros lutadores chegaram para serem avaliados. Wang se pergunta qual é o problema com eles, quando um homem pega um microfone e inicia a avaliação. Ele diz a eles que todos estão reunidos aqui para serem selecionados como guarda-costas de seu cliente. Ele declara que os guarda-costas precisam estar conscientes, responsivos e fortes para cumprir plenamente suas funções. Por isso, serão testados de acordo com esses critérios. Ele abre uma porta que leva todos os participantes a um cassino interno. Todos recebem 5 fichas e o anfitrião diz que eles podem jogar qualquer jogo que quiserem com essas fichas. Para se qualificar para a próxima rodada, eles precisam juntar 10 fichas, mas é proibido brigar ou roubar de outras pessoas. Os participantes decidem imediatamente jogar cartas, pensando que as máquinas aqui serão fraudadas, mas também perdem nos jogos de cartas. Um cara começa a dar uma palestra para Wang do nada, mas ele não está interessado em receber conselhos não solicitados, então ele segue em frente em busca de um jogo para si mesmo.
Ele encontra uma mulher jogando o clássico jogo de encontrar a moeda embaixo das xícaras e decide tentar, mas o cara aleatório de antes o segue até lá. Ele diz a Wang que é rude fugir quando alguém está tentando ser amigo dele, mas Wang percebeu que o homem estava apenas tentando enganá-lo. O homem se sente encurralado quando seus truques não funcionam, então desafia Wang para um jogo. Wang aceita o desafio de bom grado e aposta todas as suas fichas, e o homem faz o mesmo. O mestre do jogo coloca a moeda sob um dos copos e começa a embaralhá-los como um louco. O golpista aposta na xícara esquerda, mas Wang usa seu super senso para descobrir que a mulher está escondendo a moeda na mão direita. Ele diz a ela para mostrar a mão direita, mas a mulher é bastante habilidosa e rapidamente coloca a moeda na mão esquerda antes de fazer isso. Wang a pressiona para mostrar as duas mãos, e a mulher diz que ele estava certo e que ela estava com a moeda o tempo todo. Ela declara que ele ganhou e dobrou suas fichas, mas os outros competidores não conseguem entender o que está acontecendo. A golpista pensa que o mestre do jogo tinha duas moedas, colocou uma delas dentro de um copo e depois abriu uma porta secreta para fazê-la cair dentro da mesa. Ele começa a inspecionar a mesa para encontrar o compartimento secreto, mas a mulher diz a ele que a mesa não é fraudada e que ela só tinha uma moeda o tempo todo. Ela diz a ele que ele perdeu suas fichas, e enquanto Wang se afasta presunçosamente com sua recompensa, o golpista fica furioso. Depois de algumas horas e mais algumas rodadas de testes, 5 participantes são selecionados para a missão, e obviamente Wang é um deles. Assim que todos os guarda-costas estão sentados, o gerente os parabeniza pela aprovação no teste e chama seu cliente, o Sr. Pio, um cara gordo com dentes de coelhinho que entra na sala com confiança. Ele diz a todos que eles deveriam ser homenageados porque ganharam a chance de se tornarem seus guarda-costas na festa desta noite. Ele lhes diz para fazerem bem o seu trabalho, porque se ficar impressionado com seus esforços, aumentará a recompensa. Com isso, ele diz ao seu gerente para cuidar do resto e sai lentamente da sala. O gerente então diz a todos que Peiyó já transferiu o adiantamento de 3 milhões de yuans para suas contas bancárias, e assim que a missão for concluída, ele lhes dará o restante do pagamento. Wang pula da cadeira ao ouvir isso e pede ao gerente que confirme novamente o valor do adiantamento. O gerente repete que são 3 milhões de yuans e seu agente Mu já os recebeu. Wang percebe que foi enganado pior do que poderia imaginar porque Mu lhe disse que receberia apenas 50 mil por este trabalho. Ele amaldiçoa-o por isso, mas o gerente o ignora totalmente e manda todos se prepararem porque a festa começa em cerca de 6 horas. Logo em seguida, todos os guarda-costas são levados ao seu destino, enquanto os auxiliares compartilham informações com eles. A garota que leva Wang diz a ele que o principal objetivo do chefe é participar de um leilão que será realizado na festa, e ele quer colocar as mãos em uma máscara de aparência antiga. Wang continua lendo o arquivo enquanto ela fala e, de repente, vê algo que desperta seu interesse. Ele mostra à mulher a foto de um estranho cubo de cristal, e ela diz que se chama Essência Obsidiana, e é um dos destaques do leilão. Esse nome lembra Wang que, quando ele estava prestes a perder a consciência por causa da explosão no passado, o cubo sussurrou o nome Obsidian para ele. Ele tem certeza de que este cubo de cristal é a obsidiana a que o cubo se referia, e agora está mais interessado do que nunca no leilão. De repente, Wang sente uma forte dor de cabeça, mas diz aos assistentes que não é nada. Ele começa a fingir que lê o arquivo novamente, enquanto pensa que, mesmo tendo sido enganado por Mu, há muitas coisas que ele precisa desesperadamente nesta festa. Logo, o carro chega ao seu destino e Wang, junto com os demais guarda-costas, entra em uma enorme mansão. Eles encontram algumas pessoas ricas bebendo e conversando, mas o lugar todo parece terrivelmente sombrio e escuro para uma festa. De repente, as luzes se acendem e o anfitrião da festa avisa a todos que é hora de começar a diversão. Ele não perde tempo e começa imediatamente com o primeiro evento, chamando-o de um joguinho divertido. Ele aperta um botão e o chão se abre de repente, revelando um crocodilo gigante no fundo. Alguns convidados enlouquecem ao ver isso, mas o anfitrião diz que não há necessidade de se preocupar porque a segurança deles é sua prioridade. Ele vai até a abertura no chão e fica bem em cima dela, dizendo a todos que esta é uma grama à prova de balas, e mesmo que o crocodilo pudesse pular tão alto, ele não conseguiria alcançá-los. Os convidados ficam aliviados,
mas um jovem arrogante avisa ao anfitrião que está acelerando o ritmo da festa e que deveria ter começado com algo menor. O anfitrião diz a ele que esta festa será mais iluminada do que qualquer festa que Didi poderia dar, então eles não vão se conter. Ele então explica as regras do jogo para todos. Ele aponta para o sino dourado no pescoço do crocodilo, dizendo que eles precisam pegá-lo para vencer. No entanto, eles só podem usar armas brancas para fazer isso, e a menos que o participante receba a campainha, ele não poderá sair da jaula. Wang entra em pânico ao ouvir isso e percebe que não está aqui como guarda-costas, mas como gladiador para entreter alguns idiotas ricos. No entanto, o anfitrião tem uma recompensa generosa na forma de 1 tonelada de tijolos de ouro para quem vencer o primeiro jogo. Um cara gosta da recompensa e se oferece para entrar primeiro, armado apenas com uma lança e um escudo. Ele caminha silenciosamente em direção ao crocodilo e, no último momento, começa a gritar como um idiota e ataca-o. O crocodilo vê e reage num instante, mordendo-o e comendo-o vivo. Enquanto o cara grita de agonia, os bastardos ricos zombam dele por ser tão confiante quando estava tão fraco. No entanto, Wang sabe que o homem não era nada fraco e, em vez disso, há algo errado com o crocodilo. O anfitrião confirma, dizendo que este crocodilo não é um animal comum, mas uma criatura geneticamente modificada que eles criaram em seu laboratório. Ele se gaba de sua maior velocidade e força e depois aumenta a recompensa para atrair o restante dos participantes. Ninguém se atreve a se voluntariar desta vez, mas então o idiota rico diz ao seu guarda-costas para ir e fazer isso. O guarda-costas obedece às suas ordens sem questionar e entra na jaula do crocodilo, carregando o máximo de lanças que consegue. Wang suspira com isso, perguntando-se por que as pessoas aqui são tão estúpidas e gananciosas que nem conseguem ver que ninguém pode vencer o crocodilo. Outro guarda-costas pergunta se ele não leu o contrato antes de assiná-lo, pois dizia claramente que se ninguém se voluntariasse, alguém seria escolhido ao acaso para participar do jogo. Wang enlouquece ao ouvir isso e chama isso de injusto. Mas então o cara pergunta se ele acha que um emprego seguro lhe renderá 3 milhões de yuans por apenas um dia. Ouvir sobre isso faz o coração de Wang afundar, porque ele está recebendo apenas 50 mil yuans, mas de repente ele percebe alguém parado na varanda. O homem parece terrivelmente forte e hostil sem motivo, e os colegas de Wang dizem-lhe para parar de olhar porque o homem faz parte do comitê Rudra que garante a ordem em festas como esta. Wang obedece e se vira para olhar a cena na jaula, onde o guarda-costas do idiota rico esfaqueou o crocodilo com múltiplas lanças. Ele usa sua velocidade e o terreno elevado para avançar, saindo rapidamente do alcance do crocodilo e atacando-o novamente. No entanto, Wang percebe que o crocodilo não sofreu nenhum dano real e, por mais confiante que o homem esteja, ele perderá. Só então, o homem na gaiola salta de cima para cima do crocodilo, com o objetivo de desferir um golpe final, mas o crocodilo apenas o golpeia com o rabo, transformando-o em pasta de carne com um único golpe. Todos os convidados estremecem de horror ao ver isso, e o rico idiota de repente tenta se misturar ao fundo. O anfitrião, porém, fica encantado com o resultado e aumenta ainda mais a recompensa antes de solicitar voluntários. De repente, a garota da equipe de Wang sussurra algo no ouvido de Piang, e ele declara que se alguém conseguir derrotar o crocodilo, ele dobrará do próprio bolso a recompensa que o anfitrião está oferecendo. Muitos lutadores ficam entusiasmados ao ouvir isso, e um cara pede permissão ao seu mestre para ir lutar. O mestre permite, mas então o cara com o quarto penteado Jojo da equipe de Wang também aparece. Vendo que agora há 2 voluntários, o anfitrião declara que apenas o último homem de pé poderá enfrentar o crocodilo. Wang se pergunta o que diabos é isso. E a garota diz a ele que os 2 voluntários vão lutar até a morte, e só quem sobreviver poderá lutar contra o crocodilo. Wang chama isso de jogo estúpido, porque mesmo o vencedor não terá forças para enfrentar o crocodilo depois de uma luta, mas outros dizem que ele está subestimando o veneno de ouro de seu companheiro de equipe. Enquanto os 2 lutadores pisam no teto de vidro, o chefe do segundo cara lhe promete uma promoção e férias se vencer. Ele fica tão feliz ao ouvir isso que se vira, e naquele exato momento, o veneno dourado morde seu ombro e suga toda a sua força vital, usando-a para aumentar sua força temporariamente. O homem cai no chão como uma casca enrugada, e o hospedeiro permite que o veneno de ouro lute contra o crocodilo em seguida.
O veneno dourado entra com confiança na jaula, sem pegar nenhuma arma. O anfitrião pergunta se ele tem certeza de que ficará bem com as mãos nuas, e ele responde que, como o crocodilo está desarmado, não será justo se ele conseguir ajuda extra. Ele caminha calmamente em direção à fera, e os afiados sentem que algo está estranho. Apenas Wang percebe o veneno de ouro esfregando suavemente seus dedos e liberando um fino pó de ouro no ar. Ele também não entende a razão por trás disso, e apenas observa enquanto o veneno dourado espera o crocodilo dar o primeiro passo. A fera ataca ele, com o objetivo de matá-lo com um golpe, mas o veneno dourado simplesmente salta sobre ela e pousa em sua cabeça. Ele então se curva e beija suavemente a cabeça do crocodilo, e todos ficam confusos sobre o que ele está fazendo. O crocodilo também se acalma, mas então o veneno dourado salta e, ao mesmo tempo, a cabeça do crocodilo gigante voa. O sangue respinga por toda parte e o sino dourado cai bem ao lado dos pés de Gold Poison. Todos ficam sem palavras com isso, e Wang percebe que Gold Poison é tão rápido quanto lutadores de nível B, e suas técnicas também são bastante misteriosas. Enquanto isso, Gold Poison pega o sino e sai confiante, entregando-o ao anfitrião, que fica desapontado pelo crocodilo ter sido morto tão facilmente, mas o elogia por ser o primeiro campeão da noite. O anfitrião pergunta se ele gostaria da recompensa agora, mas ele responde que deseja que seja entregue secretamente mais tarde, porque gostaria de se manter discreto. Pyong está muito feliz porque um de seus rapazes venceu o primeiro jogo e faz um brinde a ele. Os outros bastardos ricos não ficam muito satisfeitos com isso, e o idiota pergunta ao anfitrião se isso é o melhor que ele tem. O anfitrião responde que a diversão está apenas começando e que ainda há mais por vir. Enquanto isso, o cadáver do crocodilo é retirado da gaiola e os preparativos para trazer um novo animal começam. O idiota diz que não há nada que veteranos como ele já não tenham visto, mas o apresentador diz que ele está errado sobre isso. Quando a próxima fera começa a vir à superfície, Wang imediatamente sente arrepios na espinha. Ele percebe que é algo perigoso e antinatural, e o anfitrião imediatamente começa a descrevê-lo. Ele declara que sua empresa combinou a natureza selvagem dos gatos com a força dos ursos para criar um caçador definitivo. A fera vem à tona com isso, e o anfitrião orgulhosamente a apresenta como Tao Wu, a obra-prima de sua empresa. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever e assistir ao vídeo na tela a seguir.